Eu me levantei em um vácuo de pânico. Não houve alarme, nem sonho ruim que pudesse ser sacudido com um balançar de cabeça. O despertar foi imediato, visceral, como um choque elétrico que percorreu cada fibra do meu sistema nervoso e me deixou instantaneamente hiperconsciente do peso do edredom, do cheiro de mofo da roupa de cama e, principalmente, do silêncio opressor da madrugada. O silêncio. Notei com um terror frio, era a moldura perfeita para a única coisa que não deveria estar ali: o som. Não era o rangido familiar da estrutura antiga do prédio cedendo ao vento noturno, nem o estalo metálico do aquecedor tentando trabalhar. Era o som de fricção, lento e deliberado, de algo pesado sendo arrastado, ou pior, de alguém se movendo com uma intenção macabra. Thump, um impacto surdo. Uma pausa tensa que se estendeu pela eternidade, que é a escuridão da 4h17 da manhã. E então, o thump veio de novo, acompanhado por um arrastar ligeiro, como se a sola de um sapato desgastado encontrasse a aspereza da madeira. Minha garganta secou instantaneamente, transformando-se em lixa. Eu estava deitado de costas, sem ousar mover um músculo, tentando desesperadamente fundir-me ao colchão. Meu cérebro, porém, estava em alta velocidade, processando a informação com uma lucidez aterradora. Eu moro sozinho. Eu moro no quarto andar de um prédio antigo, onde a porta de entrada requer 3 chaves diferentes e uma corrente pesada. Eu havia passado a noite na mais absoluta solidão, embalado apenas pelo ruído branco da cidade distante. Não havia pets, não havia companheiros, e a última pessoa a deixar o apartamento tinha sido eu, há 12 horas, para ir ao supermercado, garantindo-me de que todos os pontos de acesso estavam duplamente vedados. O som veio novamente, desta vez mais claro. Stump, stump. Era a sala de estar. O piso de tábuas largas sob o tapete de área. O coração começou a bater contra as minhas costelas com uma força destrutiva, parecendo um tambor ensurdecedor que, eu tinha certeza, ecoaria pelo silêncio sepulcral do apartamento. Eu precisava controlar a respiração. Precisava ser tão imóvel quanto o ar que parecia ter ficado parado desde que acordei. A sala de estar está a meros 10 passos do meu quarto. No meu pequeno apartamento de layout quadrado, a distância entre a minha cama e o hall de entrada é mínima, separada apenas por um pequeno corredor que se abre diretamente para a cozinha e, em seguida, para a sala. Eu visualizei o espaço. O sofá de 2 lugares, a mesa de centro de vidro, a estante de livros. O intruso estava ali, sem sombra de dúvida. E a forma como ele se movia indicava que ele não estava perdido, mas sim explorando, ou pior, procurando por algo ou alguém. Por mim, o padrão de movimento era o que me deixava mais perturbado. Não eram passos apressados de um ladrão surpreendido, nem a correria desajeitada de um animal. Eram lentos, pesados, com um ritmo estranhamente pausado, quase metódico. Eram passos que sugeriam um corpo grande, talvez cansado, ou talvez apenas extremamente cauteloso. Uma onda de suor frio escorreu pela minha têmpora. Eu tentei lembrar. A corrente estava passada? Sim. A tranca inferior, que sempre emperra um pouco, eu a forcei até o clique final? Sim, eu me lembrei distintamente do esforço necessário. Então como? A janela da sala estava fechada e travada. O apartamento ficava alto demais para ser alcançado sem equipamento de escalada. O que quer que estivesse andando na minha sala de estar não havia chegado ali por meios normais. O som mudou sutilmente. Os passos lentos pararam. Seguiu-se um ruído que me fez prender a respiração até sentir pontos cegos cintilando em minha visão periférica. Era um roçar, um deslizamento de tecido grosso contra o revestimento da parede. E, em seguida, um som oco e perturbador, como se algo pesado e maciço tivesse sido apoiado no chão. Não era metal,
parecia ser algo orgânico. Eu apertei a mão direita em torno do meu único objeto de defesa imediata, meu celular. Ele estava carregando na mesinha de cabeceira. Se eu pudesse me mover sem fazer barulho, talvez pudesse pegar o aparelho, acender a tela e talvez ter algum tipo de luz para orientar o pânico. O quarto estava imerso em uma escuridão tão completa que parecia densa, quase palpável. A única luz era o brilho vermelho fantasmagórico dos números do relógio digital. 4:18 AM. O tempo estava se arrastando com a lentidão de um pesadelo. Decidi que precisava do telefone. A adrenalina me forneceu um foco anormal. Eu me movi como uma tartaruga ferida. Levei 15 segundos inteiros para esticar o braço, centímetros por centímetro, sentindo a pele arrepiar com o contato do ar frio da madrugada. A palma da minha mão roçou o plástico liso. Sucesso! A pequena vibração ao pegar o telefone quase me fez soltá-lo de terror. Eu o segurei firmemente, sem ousar acender a tela para não projetar luz sob a porta do quarto. A luz significaria que eu estava acordado, que eu estava ciente. Enquanto eu lutava internamente sobre o que fazer, ligar para a polícia e falar baixo, ou filmar para ter provas. O som voltou. Desta vez, não era um passo. Era um som de arrasto contínuo, como se o corpo estivesse sendo puxado pelo chão, e parou abruptamente na entrada do corredor. O corredor, o meu corredor. A distância de lá até a minha porta era de menos de 3 metros. O terror deixou de ser teórico e se tornou uma realidade sufocante e imediata. O que estava na minha sala agora estava a poucos metros de mim no gargalo do apartamento e estava deliberadamente me procurando. Eu me enrolei, puxando os joelhos contra o peito na cama, tentando fazer o menor volume possível sob o edredom. Se eu pudesse parecer apenas uma pilha de roupas, talvez passasse despercebido. Essa era a lógica ridícula que o pânico impõe. Houve silêncio. Um silêncio muito diferente do que tinha me acordado. O silêncio da antecipação. O silêncio que se segue a um movimento grande e deliberado. Eu podia ouvir minha própria respiração entrecortada e o pulsar incessante nas minhas têmporas. E então eu ouvi, não o roçar de um pé ou o tumpe de um corpo. Eu ouvi um som que gelou o sangue nas minhas veias de uma maneira que nenhuma história de terror jamais poderia ter preparado. O som de cheirar. Era um som úmido, ruidoso, animalístico. Não era uma pessoa resfriada. Era como se a criatura estivesse inalando o ar da minha casa, farejando o meu cheiro, tentando mapear o apartamento através dos poros do ar. O som parecia vir de uma altura baixa, o que sugeria que o intruso estava curvado, talvez de 4. Eu tive que morder a lateral da minha língua para impedir um grito. O gosto metálico de sangue na minha boca era a única coisa que me ancorava no presente. O cheirar parou. E os passos voltaram, mas agora tinham mudado novamente. Eram mais rápidos, mais determinados. Tudo, tudo, tudo. Não eram mais passos de exploração. Eram passos direcionados, sem hesitação. Eles estavam vindo em minha direção pelo corredor estreito, e a cada batida, a porta do meu quarto parecia ficar maior, mais vulnerável, mais fina. Eu me lembrei subitamente do que havia acontecido ontem. Um vizinho tinha me avisado sobre um desabrigado que havia sido visto rondando o prédio, um homem grande e sujo que parecia desorientado. Será que era isso? Um homem em crise psicótica que havia conseguido arrombar a minha porta? Mas os sons não eram de um homem. Eram muito pesados, muito rítmicos. E a forma como o roçar e o cheirar se intercalavam sugeria algo. Menos humano, mais selvagem. Os passos pararam. Pararam bruscamente com a força de um soco no chão, e o silêncio que se seguiu foi o mais opressor de todos. Eu sabia, com uma certeza fria e absoluta, que o que quer que fosse estava agora parado do outro lado da minha porta. Eu podia sentir a presença. O ar parecia mais pesado,
mais denso. A porta de madeira maciça, pintada de um branco sem graça, parecia vibrar com a proximidade da ameaça. Eu me encolhi ainda mais, o telefone escorregando na minha mão úmida. A criatura estava parada ali há talvez 30 segundos. Para mim, pareciam 30 anos. Eu tentei me acalmar, mas o pânico era um motor que não podia ser desligado. Eu forcei meus olhos a se acostumarem com a escuridão, imaginando que poderia ver a sombra projetada sob a porta. Não havia luz do lado de fora do quarto, o que significava que o intruso não havia acendido as luzes da sala. Foi então que ouvi o som que quebrou toda a minha resistência psicológica, o rangido lento, metálico, inconfundível. A maçaneta estava girando. Eu senti um frio cortante me atingir, muito mais profundo do que o frio da madrugada. A maçaneta do meu quarto, que estava trancada, eu a tranco todas as noites por paranoia, mesmo estando sozinho, estava girando. Girar é uma coisa. Ser capaz de girar uma maçaneta trancada é outra totalmente diferente. Eu ouvi o pequeno estalo da tentativa de destravar, seguido por um gemido de esforço na dobradiça da porta. A criatura estava forçando. Eu olhei para o relógio digital. 4:20 AM. 4 minutos. Apenas 4 minutos desde que acordei, e eu já estava na beira do precipício. A porta tremeu ligeiramente. Não foi um chute, mas algo mais sutil, mais persistente. Um peso lento, constante, sendo aplicado contra a madeira. Parecia que o intruso havia se encostado na porta, usando seu peso para pressionar, para sentir a resistência do meu último refúgio. A ideia me atingiu com a força de uma marreta. Se o que quer que estivesse lá fora conseguiu quebrar a tranca principal na entrada, que era de aço temperado, esta simples fechadura interna não duraria mais que alguns segundos. Eu estava prestes a ser descoberto, e a minha única arma era um telefone celular que eu mal conseguia segurar. O som de pressão continuou, um rangido longo e lamentoso da madeira. Eu não podia mais ficar na cama. Eu precisava de um plano. Eu precisava me mover, encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse servir de defesa. Eu deslizei para fora do edredom, sentindo o ar frio e cortante me atingir. O piso de madeira debaixo da minha cama era gelado e fez meus pés doerem de choque. Eu me abaixei, ficando agachado na escuridão, com os ouvidos zumbindo com a proximidade do perigo. O peso na porta cessou. Houve uma pausa. E então, o som mais forte de todos, um som que ecoou na escuridão e preencheu o quarto com a certeza de uma invasão iminente. Crack! Não era a fechadura, era a madeira. O painel da porta havia cedido sob a pressão extrema. Eu ouvia a respiração pesada do lado de fora. Não era a respiração de um homem comum. Era profunda, gutural, e o som parecia estar vindo de muito perto do buraco da fechadura. Não havia mais tempo. Ficar na cama teria sido suicídio. O plano agora era simples: sair do apartamento. Pular a janela não era uma opção. Eu estava no 4º andar. Isso significava que eu teria que sair pela mesma porta pela qual o intruso estava prestes a entrar. Eu me virei, engatinhando para a lateral da cama, em direção ao armário, onde eu sabia que tinha um martelo de emergência guardado. Foi o meu primeiro e único movimento. E foi a minha perdição. A criatura do outro lado ouviu. Eu não sabia como, mas ela ouviu o leve arrastar do meu pijama de algodão contra o lençol, ou talvez o suspiro involuntário que escapou dos meus lábios. O que se seguiu não foi uma tentativa de girar a maçaneta, foi uma explosão de violência. Cabum! Um chute, ou talvez um ombro, atingiu o centro da porta com uma força brutal. O som foi ensurdecedor, e o estalo da fechadura finalmente se rendendo foi abafado pela lasca da madeira que se soltou e ricocheteou no chão do meu quarto. A porta estava aberta. Não totalmente, mas o suficiente.
Uma fresta estreita, escura, mas que dava passagem. Eu estava preso, agachado ao lado da cama, e do outro lado da abertura, na escuridão do corredor, estava algo que tinha a força para arrombar uma porta de madeira maciça. A escuridão do corredor parecia agora pulsar. Eu senti uma rajada de ar frio vindo da abertura, trazendo consigo um cheiro. Não o cheiro de suor ou sujeira. Era um cheiro metálico, de cobre e poeira úmida, um cheiro que eu só podia associar a sangue ou ferrugem antiga, misturado com algo vagamente. Animal. Eu tinha que tomar uma decisão agora. Agora, quando os passos lentos e pesados começaram a mover o corpo massivo através da abertura da porta. O jogo havia acabado. Eu não estava mais escondido. Eu estava prestes a ver o que havia acordado com passos na minha sala. E eu precisava me levantar e lutar ou fugir antes que o monstro pudesse colocar os 2 pés para dentro do quarto. O que fazer? A fuga seria arriscada. O martelo estava longe. Eu precisava agir, e rápido. Eu estava agachado, observando a escuridão na fresta aberta da minha porta. O movimento começou. Continue na parte 2 para descobrir se consegui escapar do que estava do outro lado. O som havia se solidificado em minha memória auditiva, transformando-se de ruído em evidência irrefutável. Não era o ranger da estrutura antiga do prédio, tampouco a fantasia causada pela semivigília. Era o inconfundível clop-clop de um peso sendo transferido sobre o piso laminado da sala de estar a apenas poucos metros da porta fechada do meu quarto. Aquele peso era de alguém. Aquele alguém não era eu. Minha reação inicial foi de uma paralisia tão absoluta que parecia ser a única resposta biológica possível diante da anulação completa da realidade. Eu estava deitado, coberto até o pescoço pelo edredom pesado, e sob aquela montanha de pluma e tecido, meu corpo inteiro havia se tornado uma única, incessante e ensurdecedora batida cardíaca. Cada pulsação ecoava nos meus ouvidos como um tambor de guerra, abafando qualquer outra percepção, me isolando na bolha escura da minha cama. O suor frio começou a escorrer pelas minhas têmporas, saturando o travesseiro com a umidade salgada do pânico. Tentei forçar meus pulmões a funcionarem de forma silenciosa, mas cada inspiração parecia arrastar consigo todo o ar rarefeito do quarto, gerando um som áspero e alto, que eu tinha certeza de que atravessaria a porta de madeira e delataria minha localização. A escuridão era densa, mas não total. O ralo feixe de luz laranja da luminária pública, filtrado pelas persianas mal fechadas, desenhava linhas pálidas e fantasmagóricas no chão. Naquele silêncio forçado, cada grão de poeira parecia ter voz. O silêncio. O silêncio que se seguiu ao último passo. Ele era ainda mais opressor do que os passos em si. Era um silêncio ativo, preenchido pela expectativa do próximo movimento. Era a pausa na respiração de um predador. Minha mente, tentando desesperadamente encontrar uma lógica para o que estava acontecendo, começou a rebobinar as últimas 24 horas, procurando por uma falha. Uma porta destrancada, uma janela entreaberta que pudesse justificar a violação. Nada. Eu era obsessivamente metódico com a segurança do apartamento, vivendo com a paranoia leve que acompanha quem mora sozinho em um grande centro urbano. Fechaduras duplas, trancas na porta da varanda, tudo conferido religiosamente antes de deitar. Então, quem estava ali? E, mais crucialmente, onde estava agora? A ameaça pairava invisível, pairava além da porta. Eu comecei a escanear a área escura do meu quarto, o celular. Eu precisava do celular. Estava na mesa de cabeceira, a um braço de distância. Mas mover o braço significava desfazer a imobilidade protetora, significava arriscar um ruído. A sensação era de estar em um campo minado, e qualquer movimento errado seria a detonação.
O telefone parecia estar a quilômetros de distância. Com uma lentidão que parecia desafiar a física do tempo, comecei a esticar o indicador da mão direita, milímetro por milímetro. A pele do meu antebraço roçou de leve no tecido do edredom. Um som infinitesimal, mas que na minha hiperescuta pareceu um rasgar de seda. Congelei novamente esperando uma resposta do lado de fora. Nenhum som. Consegui alcançar a borda da mesa. Meus dedos tatearam no vazio até encontrar a superfície fria e lisa do aparelho. Agarrei-o com uma força desnecessária, trazendo-o para baixo do edredom para que o brilho súbito da tela não denunciasse minha atividade. Sob o lençol, na escuridão confinada, meus olhos se adaptaram rapidamente ao brilho azulado. Eram 03:17 da manhã. O tempo tinha se esticado de tal forma que pareciam ter se passado horas desde o despertar. O pânico ditava uma ação imediata. Ligar para a polícia. Mas a lógica torturante do terror me impedia. Se eu fizesse uma ligação, a voz alta, o som de descagem, tudo isso seria imediatamente ouvido. O invasor saberia que eu estava acordado e encurralado. Seria o sinal para que ele ou ela, ou seja lá o que fosse, agisse. Eu precisava saber. Precisava de alguma informação antes de explodir o meu último recurso. Com o celular na mão, silenciei as notificações e, com a tela quase encostada no meu peito para abafar a luz, comecei a gravar áudio. Se eu não sobrevivesse, haveria um registro. Se fosse apenas paranoia, eu teria a prova. A gravação começou, capturando apenas o som irregular da minha respiração e o ritmo descompassado do meu coração. O silêncio da sala persistia. Será que a pessoa havia entrado, parado, percebido que eu estava lá e estava agora, esperando? Essa ideia era muito pior do que a de um simples ladrão vasculhando. Um ladrão quer bens e evita o confronto. Alguém parado em silêncio esperando quer mim. Decidi tentar uma comunicação, sem som, com o exterior. Eu tinha um espelho de mão, pequeno, que ficava sempre no meu criado móvel. Mais uma manobra de risco para alcançá-lo. Consegui pegá-lo, deslizando-o para baixo da coberta. Com o espelho em mãos, minha intenção era usá-lo como um periscópio improvisado para checar a fresta debaixo da porta, sem precisar levantar a cabeça. Abaixei o espelho lentamente até o chão. A pequena folga sob a porta do quarto era estreita, mas suficiente para permitir a passagem de luz. E de sombra. Posicionei o espelho e tentei focar o reflexo. A luz do corredor era inexistente, pois eu sempre dormia com a luz da sala e do hall apagadas. O que eu vi refletido não foi luz, mas sim uma negridão profunda e absoluta, pontuada apenas pelo tênue brilho alaranjado que vinha da janela principal da sala, muito além. Mas havia algo mais. Eu precisava mudar o ângulo. Com um movimento quase imperceptível do pulso, reposicionei o espelho. E então vi, não o corpo, não a figura. Vi a sombra. Era uma sombra muito maior e mais densa do que qualquer objeto normal no meu apartamento. Não era projetada. Parecia engolir a fraca luz ambiente, e ela se movia, não com a pressa de quem foi pego, mas com uma lentidão deliberada, um arrasto sutil. Os passos originais haviam sido claros, firmes. O que estava acontecendo agora era um deslizar de peso, um atrito. Como se a pessoa estivesse movendo algo pesado, ou, pior, estivesse se arrastando. Minha garganta se fechou. Minha mente travou na palavra arrasto. A sensação física que me atingiu naquele momento não foi apenas de medo, mas de uma profunda e suja repulsa. E junto com essa repulsa veio uma nova percepção sensorial que não havia notado na adrenalina inicial. O cheiro. Submerso sob o edredom, o ar era viciado e quente, mas através da porta, um odor estranho começou a permear o quarto. Não era o cheiro de suor ou perfume comum. Era metálico, ferroso, como se o ar tivesse sido cortado por algo sujo.
Tinha notas de terra molhada e mofo antigo, mas o que dominava era o cheiro denso e inconfundível de sangue. A tese do ladrão de repente desabou. Ladrões não costumam cheirar a sangue e sujeira. Ladrões não se arrastam. Ladrões não ficam parados em silêncio por minutos a fio. O que quer que estivesse lá não havia vindo para roubar minha TV. O foco da minha atenção se desviou do espelho para a maçaneta. Ela estava imóvel, mas minha imaginação começou a preencher o silêncio com sons de metal rangendo. Eu comecei a imaginar a textura da mão que estava talvez a 1 palmo de distância da maçaneta, esperando. Por que não abria? A porta estava trancada, sim, com uma trava simples, mas não era reforçada. Um chute forte, um empurrão concentrado e ela cederia. O fato de não ter havido arrombamento imediato indicava paciência. Ou, novamente, espera. A ânsia de sair daquele quarto era agonizante. Sentia-me como um roedor preso em uma caixa, e a única saída, o único vislumbre de salvação, era a porta que dava diretamente para o perigo. Tentei racionalizar o cheiro. Talvez fosse um esgoto subindo. Talvez o prédio estivesse com algum problema hidráulico. Mas o cheiro vinha claramente da direção do corredor, e era forte demais para ser um vazamento de cano. Tomei a decisão. Eu precisava ver, mesmo que fosse apenas um vislumbre. Havia uma pequena lente espiã na porta, coberta por uma aba protetora. Era o único recurso de observação seguro. Para alcançá-la, eu teria que sair da cama, levantar-me, atravessar a minúscula distância até a porta e, o mais perigoso de tudo, ficar em pé. Qualquer movimento vertical naquele silêncio seria sentido. Com um tremor incontrolável, comecei a me desenrolar do edredom. O tecido deslizou com um som baixo e sibilante, e eu parei, respirando pela boca para silenciar o máximo possível. A tensão era tão alta que meu corpo inteiro doía, como se estivesse sob pressão hidrostática. Levantar-me levou cerca de 5 minutos. Primeiro, empurrei o peso para as bordas do colchão, sentindo o amortecimento ceder com lentidão agoniante. O som da mola comprimindo era como um grito abafado no silêncio do quarto. De novo, esperei. Nenhuma resposta. Fsss. O arrasto lá fora continuou. Constante, rítmico. Finalmente, de pé, minhas pernas tremiam tanto que ameaçavam falhar. Eu estava descalço, vestindo apenas uma camiseta e shorts. O chão de madeira fria sob meus pés era um choque bem-vindo, uma âncora na realidade. Passei a engatinhar. A distância até a porta, que geralmente era de 4 passos rápidos, agora era um túnel claustrofóbico de escuridão. Eu me movi como uma criatura invertebrada, deslizando sobre os calcanhares e as palmas das mãos, evitando qualquer contato ruidoso com os móveis ou a parede. Quando cheguei à porta, encostei o ouvido na madeira. O cheiro de metal e sujeira era agora sufocante. Era como se a madeira estivesse exalando a presença do lado de fora. O arrasto parou. Silêncio total. Aquele silêncio da expectativa máxima. Eu podia ouvir meu próprio sangue pulsar em meu tímpano. Então, algo mudou. Não foi um passo, nem um arrasto. Foi um som mais íntimo, mais visceral. Um snuff, um cheiro puxado com força, como se a criatura do lado de fora estivesse farejando a porta, tentando localizar o calor da vida por trás da madeira. Aquele som animal, aquele sniff audível e úmido, me derrubou da beira da sanidade para o abismo. Eu estava sendo caçado. Não era um erro, era intencional. Meu medo, que até então era genérico, se tornou pessoal. Eu estava em perigo físico, mortal. A urgência tomou conta. Eu precisava ver, eu precisava saber o que faria o ataque final. Minha mão tremeu ao se levantar e tatear a porta em busca da lente espiã. A aba protetora era de metal e estava presa com uma pequena dobradiça. Tirá-la faria um clique alto, estridente.
Com o celular na outra mão, liguei a lanterna e a posicionei para tentar iluminar a aba, minimizando o movimento da minha mão. Eu usei a unha para enganchar a borda da pequena tampa. A tensão era insuportável. Se eu fizesse barulho, estaria entregue. Puxei. O clique, apesar de baixo e abafado pelo tecido da minha roupa, pareceu explodir no silêncio. Imediatamente, o sniff cessou. Houve um segundo de estagnação, onde a criatura e eu nos fixamos em atenção total, separados apenas por alguns centímetros de madeira. O que aconteceu em seguida não foi um som, mas uma vibração. Senti a porta tremer levemente. Não era um soco, era mais como um apoio. Algo grande havia encostado na porta. Rapidamente colei o olho na lente, forçando a visão através do pequeno orifício. O que eu vi não fazia sentido, e por isso foi 10 vezes mais aterrorizante. O campo de visão era estreito, distorcido pelas lentes de peixe. Eu esperava ver um rosto, olhos, talvez uma arma. Eu vi o chão do corredor, e a primeira coisa que meus olhos registraram foi o piso. Meu piso laminado, cor de cerejeira escura, estava manchado. Eram manchas escuras, mas não uniformes. Eram viscosas, parecendo óleo velho ou lodo. Segui a mancha com o olhar, tentando mapear a cena. A mancha levava diretamente a algo que estava muito perto, ocupando grande parte do meu campo de visão. Era uma forma, baixa. Não consegui ver a cabeça. O que vi foi um pedaço de tecido, mas era um tecido estranho. Parecia uma lona marrom escura, espessa, rasgada em várias partes, exposta à sujeira extrema. Mas não era apenas sujeira. Havia fibras. O tecido estava emaranhado com algo que parecia palha, ou talvez cabelo muito sujo e duro. E aquilo que eu supunha ser uma perna ou braço, sob o tecido, estava estranhamente arqueado. Mas o que me fez recuar, o que fez meu estômago convulsionar e meu grito ficar preso em um nó de pavor, foi o detalhe mais ínfimo, mas o mais definitivo. No chão, entre o corpo e a porta, estava um pequeno objeto que não pertencia ao meu apartamento. Era um osso que parecia ter sido roído recentemente, branco sujo e com pontas irregulares. Era pequeno demais para ser humano, mas grande demais para ser um pássaro. E ao lado do osso havia um rastro, não de sangue fresco, mas de algo mais escuro, quase preto, que estava sendo deixado pela coisa. Neste momento, a coisa se moveu. Não se afastou, mas girou. Foi um movimento lento e mecânico. O pedaço de lona se contorceu e senti a vibração através da porta novamente. Enquanto girava, a forma baixa revelou um contorno que não era humano. Era largo, atarracado. E por um breve, terrível instante, eu olhei para cima e, através do olho mágico, o pequeno feixe de luz laranja da rua atingiu algo que estava na extremidade superior daquela forma. Não era um olho. Eram múltiplos reflexos úmidos. E o que vi foi a ausência de face, substituída por algo que parecia uma massa de carne cinzenta e úmida, salpicada de apêndices escuros. Eu estava olhando para uma criatura. O ar sumiu dos meus pulmões. Recuei 2 passos, cambaleando, batendo as costas na parede do quarto. O som deve ter sido audível. A resposta veio em um rompante violento. Um som oco, seco, de algo maciço se chocando contra a porta, seguido de uma série de batidas frenéticas e desordenadas. A madeira estalou sob o impacto. A coisa sabia que eu estava ali. A espera tinha acabado. Eu olhei para o celular, a tela ainda ligada, o cronômetro da gravação correndo. Não havia tempo para ligar para a polícia. Eu estava preso, encurralado na única sala segura e a barreira protetora estava prestes a ceder. A porta tremeu novamente e desta vez houve um som de rasgar, como se o material fibroso da criatura estivesse sendo esmagado contra a madeira. Eu olhei para o canto do quarto, desesperado, procurando por uma arma, por qualquer coisa que pudesse me dar um segundo extra.
A fuga pela janela era impensável. Era um terceiro andar. O pânico cedeu lugar a uma adrenalina gelada, a única força que me impedia de desmaiar. A voz gutural que eu tinha antecipado finalmente veio. Não eram palavras, mas um som profundo, estridente e úmido, que parecia vir de uma garganta que nunca havia sido usada para falar. Era o som de uma fome monstruosa. Eu não estava investigando mais. Eu estava na linha de frente de um cerco, e a porta não aguentaria muito tempo. A única chance era fazer barulho, fazer algo que quebrasse o padrão da criatura, algo que a confundisse ou a assustasse. Mas o que assustaria algo que cheirava a morte e se arrastava na escuridão? Minha mente corria, procurando por uma solução, enquanto a criatura do outro lado batia na porta, agora de forma ritmada, ameaçadora, como um martelo demolidor. O cheiro de podridão e sangue era tão forte que eu comecei a tossir. Eu não podia ficar ali. Eu não podia morrer ali, sufocado pelo medo e pelo cheiro. Eu precisava de um plano de ataque ou de fuga. Eu precisava da parte 3. O chão do corredor, que antes parecia firme sob meus pés descalços, agora ressoava a fragilidade de um caixão prestes a ceder. A imobilidade era a única oração que eu podia conjurar. O gancho havia sido fisgado novamente no momento em que o som arrastado no assoalho da sala cessou completamente. Não foi um silêncio comum, daqueles que vêm após um ruído, mas uma ausência repentina. A pausa gutural que precede o ataque de um predador. Se eu tivesse contado com um coração mais fraco, ele já teria se desintegrado em pó fino ali mesmo, esmagado pela pressão do terror. Meu segundo gancho veio com a percepção do cheiro. Não era o odor rançoso de sujeira ou o mofo úmido característico de casas fechadas. Era algo mais profundo, mais primal. Algo que minha mente reptiliana traduziu instantaneamente como carne inadequada. O ar que circulava sob a fresta da porta do meu quarto, que minutos antes parecia apenas ar frio da madrugada, agora trazia consigo uma nuvem densa, metálica, como a ferrugem misturada a sangue seco e ozônio queimado. Era o cheiro de algo que não deveria estar respirando, ou que respirava de uma forma que desafiava a biologia conhecida. A contextualização era simples, mas fatal. Eu estava encurralado, a menos de 1 metro da porta, com a mão suada agarrando desesperadamente o canivete enferrujado que eu mal conseguira alcançar na gaveta de bijuterias. Eu podia ouvir minha própria respiração forçada, curta e rápida, um contraste violento com a paz letárgica da criatura do outro lado. O problema escalou quando o silêncio se quebrou não por um passo, mas por um som de peso morto sendo realocado. O rangido das tábuas da sala, agora mais próximo, denunciava que a criatura havia se virado e, pior, que estava avançando diretamente para o corredor. Ela não estava mais apenas vagando. Ela havia me rastreado. Ela sabia que eu estava ali, escondido atrás da madeira fina. A tensão se solidificou em meu peito como chumbo derretido. O conflito não era mais sobre entender o que era, mas sobre a sobrevivência nos próximos 10 segundos. Eu tentei fechar o open loop do como ele entrou, mas a lógica falhava. Minhas janelas estavam trancadas, a porta principal com 2 chaves. A única explicação era mágica ou puramente dimensional, e ambas eram igualmente aterradoras. Isso me levou a outro loop. A criatura estava se movendo com uma lentidão sádica ou porque tinha dificuldade física? Se fosse sádica, ela estava se divertindo. Se tivesse dificuldade, eu tinha uma chance, mesmo que mínima. O desenvolvimento da cena foi um exercício de tortura cronometrada. O som de seus passos, agora no taco frio do corredor, era diferente. Não era um arrastar uniforme, era um baque pesado, seguido por um deslize irregular, como se a criatura tivesse um dos membros inutilizado ou estivesse desequilibrada por um peso excessivo. Baque, arrastar. Baque, arrastar. Eu contei.
4 conjuntos de sons. 4 passos para atravessar o pequeno corredor que separava a sala do meu refúgio. O primeiro conjunto me fez recuar até a parede oposta do quarto, pressionando minhas costas contra o gesso frio, tentando me fundir à estrutura da casa, tentando me tornar parte da inércia. O cheiro metálico ficou tão forte que meus olhos lacrimejaram. O segundo conjunto fez o chão vibrar sob meus pés, e eu senti a necessidade urgente de gritar. Um grito que teria sido libertador, mas que teria assinado minha sentença de morte. Eu mordi o interior da minha bochecha com tanta força que senti o gosto salgado do meu próprio sangue. Um gosto que, ironicamente, parecia menos ameaçador do que o cheiro que emanava da criatura. O terceiro conjunto de sons parou. Silêncio. Aqui veio o pattern interrupt. Em vez do quarto passo, eu ouvi algo que não era um pé. Era um som de fricção suave e úmida contra o batente de madeira do corredor, bem ao lado da minha porta. Era a criatura se apoiando, talvez ganhando equilíbrio, ou talvez apenas esperando. Eu percebi que ela estava tão perto que se eu esticasse meu dedo mindinho pela fresta, eu provavelmente tocaria nela. O pânico me inundou, e o canivete em minha mão parecia um brinquedo ridículo contra a massa que estava ali. O reengajamento veio no ápice dessa paralisia. Eu pensei, talvez ela vá embora, talvez ela se canse e volte para a sala. Uma esperança idiota, infantil, que durou menos de 1 nanosegundo. Então, ouvi a respiração. Não o ruído ofegante de um animal, mas um som profundo, cavernoso, como o sopro pesado e úmido de um fole danificado. E junto com esse som veio um clique quase inaudível. A criatura estava testando a maçaneta. Minha porta estava trancada. Eu tinha certeza. Sempre trancava. Mas a criatura parecia entender o mecanismo. O clique foi seguido por um movimento lento da maçaneta, girando com uma precisão agoniante. A porta estava velha. A fechadura não era das melhores. Eu a observei se mover, milímetro por milímetro, e a pequena língua de metal cedeu. O clímax começou no momento em que a maçaneta parou de girar. Não houve arrombamento, não houve violência. Foi a abertura mais lenta e deliberada que eu já presenciei. A porta se moveu. A fresta de escuridão aumentou e a única luz na casa era um feixe fraco e sujo que vinha do luar através da janela da sala, projetando sombras alongadas. E foi por esta abertura que a visão se revelou. A primeira coisa que vi não foi a criatura em si, mas a maneira como a luz morria ao seu redor. A criatura não era apenas negra, ela absorvia a luz de forma antinatural, criando um vácuo visual que parecia distorcer o próprio ar. Então, o corpo era muito, muito alto. Tão alto que a cabeça se curvava para caber na moldura da porta, obrigando o que quer que fosse a manter uma postura curvada, quase submissa, mas na verdade imponente. Seus braços eram longos demais, pendendo para além dos joelhos, e eram finos, quase esqueléticos, mas terminados em mãos que eram aglomerados de nós e unhas grossas e amareladas. A pele, se é que podia ser chamada assim, era de um cinza úmido, quase translúcido, e parecia esticar-se dolorosamente sobre uma estrutura óssea que não seguia o design humano. Eu vi costelas protuberantes, não de desnutrição, mas de um crescimento descontrolado e errático. Mas foi o rosto que fechou todos os loops de terror. Não havia olhos discerníveis, apenas 2 cavidades escuras e profundas que pareciam poços de tinta, mas que de alguma forma, eu sabia, estavam me olhando. A boca era a parte mais horrível. Não era um rasgo, mas uma linha fina e úmida, esticada lateralmente demais. E quando se abriu, e ela se abriu lentamente, como se estivesse com dificuldade em coordenar os músculos faciais, eu não vi dentes. Vi algo pior.
Vi uma massa irregular de cartilagem escura e tecido fibroso, e um som escapou. Não um grito, não uma ameaça, mas uma aspiração. O som de alguém que respira fundo após um longo período submerso. E então, a voz. Não veio da boca, mas de algum lugar profundo no peito da criatura, um sussurro úmido e rouco, um som que vibrou no meu crânio e não nos meus ouvidos. E a palavra que saiu me fez entender o terror total, a origem da intrusão, a verdadeira essência de morar sozinho. A palavra era meu nome, não o nome completo. Apenas a forma carinhosa, infantil, que minha mãe usava e que ninguém mais no mundo moderno usaria. A forma que eu havia esquecido de mim mesmo. Pequeno, a coisa sussurrou, e o som carregava a dor, a fome e, paradoxalmente, a familiaridade. Você me deixou ir embora. Eu entendi. Essa coisa era o epítome da solidão manifestada, o vazio deixado pela ausência de vida, de calor, de toque. Era o resultado da minha reclusão, o espectro gerado pelo meu isolamento autoimposto, que havia ganhado massa e fome. Era o reflexo distorcido e faminto de uma necessidade que eu tentava ignorar. A criatura não tinha invadido a casa. Ela havia crescido dentro das paredes da minha vida vazia. O loop se fechou com o horror da verdade. Eu morava sozinho, sim, mas eu era sozinho. E o que estava na minha frente era a materialização da minha desolação. A criatura deu um passo para dentro do quarto. O som do seu pé no tapete fino foi o estalo da minha sanidade. Ela se movia com a lentidão de quem tem todo o tempo do mundo, porque para ela o tempo havia parado junto com minha vida social. Eu tive que agir. O clímax exigia a reação. Não havia tempo para gritos, apenas para o instinto bruto, com um rugido que me surpreendeu, um som gutural de animal acuado. Eu me lancei, não na direção da criatura, mas em um arco lateral, usando o impulso para empurrar a cômoda pesada que estava ao lado da porta. Era um objeto maciço de carvalho, e a força do meu desespero o fez tombar. O estrondo foi ensurdecedor. O impacto não atingiu o corpo principal da criatura, mas acertou sua cabeça curvada e o ombro, esmagando a moldura da porta no processo. A criatura não gritou. Ela fez um som de porcelana quebrando, um estalo seco e alto, e caiu para trás. Não foi uma queda de dor, foi a queda de algo desarticulado, uma boneca quebrada. Eu não esperei para ver se ela se levantava. Corri. Não pela porta de entrada, que estava provavelmente bloqueada por essa coisa, mas pela janela do quarto, que estava a 2 metros do chão. Rasguei a cortina, quebrei o trinco da janela com o canivete, que finalmente serviu para algo, e me joguei para fora, caindo na grama úmida. O impacto tirou meu fôlego, mas a adrenalina me fez levantar imediatamente. Olhei para trás, para a escuridão da minha casa, agora pontuada pela silhueta da criatura que se movia lentamente, tentando se levantar por entre os destroços da cômoda e da porta. Ela ainda estava lá, e agora sabia que eu havia fugido. Corri. Corri sem olhar para trás, em direção à rua iluminada mais próxima, em direção à única coisa que poderia dissolver o horror. A presença de outros seres humanos, o barulho da civilização. A conclusão veio com a primeira luz da manhã, quando, sentado em um banco de parque, a quilômetros de distância, tremendo sob o cobertor de um paramédico gentil, eu finalmente respirei fundo, sem o cheiro de carne inadequada. Minha casa ainda estava lá, intacta por fora, mas a visão da maçaneta quebrada e da porta esmagada confirmava. Não foi um pesadelo febril, foi real. O monstro gerado pelo meu vazio estava lá. E a coisa mais aterrorizante é que ele estava faminto por mim. Nunca mais voltei para aquela casa. Deixei tudo para trás.
O que sobrou daquele episódio não foi apenas o trauma físico, mas a certeza fria e cortante de que a solidão é uma entidade que exige pagar seu preço em carne e osso. Ela cresce no silêncio, se alimenta do isolamento e, quando atinge o tamanho certo, ela bate à sua porta. E ela sabe o seu nome. Se você está lendo isso, se você se reconhece nesta história, se você está sentado em uma casa quieta demais, ouvindo o silêncio denso demais, não espere, não se isole, não dê espaço para que o vazio crie raízes. Encontre o barulho, encontre as pessoas, porque acredite em mim, o que mora na escuridão da sua casa e sabe o seu nome está apenas esperando que você se sinta sozinho o suficiente para que ele possa se levantar e começar a andar. Não deixe que ele te encontre. Procure ajuda, agora, antes que os passos comecem na sala.